Janela do Céu. Voltamos então dos nossos comerciais. Nós estamos aqui com mais uma convidada, a nossa irmã Eliane Silva, que vai compartilhar também conosco como é que foi a vida dela com o Senhor, como que foi essa iniciação com Deus, essa vontade, essa necessidade de buscar o Senhor. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar assim das experiências que o Senhor me trouxe desde que eu me converti. Isso tem 7 anos, 7 anos e meio que eu me converti, e foi uma bênção, porque o Senhor ele soube usar de uma estratégia muito legal. Eu e meu marido vendíamos Herbalife e uma pessoa viu o bottom da Herbalife, e essa pessoa era da Companhia do Sono, e ele trouxe a gente para a Companhia do Sono, e através da Companhia do Sono, que é uma empresa, né, acho que todos a conhecem, a gente começou a conhecer os missionários, e eles começaram assim, ali dentro mesmo, convidar a gente para fazer um estudo bíblico. E foi muito bom, assim, no começo a gente não queria ir e tal, começou a perceber que era uma igreja evangélica, e a gente relutava um pouco, assim como todo mundo, né? Mas foi muito bom, porque aí foi o meu marido, e eu comecei a convidar os filhos, né? A Carol, o William e o Arthur. E eles vieram nos estudos, né? Até um determinado ponto em que a irmã, que era a irmã Carlinha, ela falou assim, olha, tal dia assim, o filho do pastor vai estar aqui para batizar. E eu falei, eu não sei se eu estou preparada. E ela falou assim, Jesus já te preparou. E foi muito bom, porque foi uma coisa assim que o Senhor preparou mesmo. Foi bom, batizou, natural, eu e o João. Aí quando nós chegamos em casa, isso aqui foi muito, muito bom. O Senhor prepara tudo, né? A gente chegou em casa e falou para eles assim, hoje a mamãe e o papai batizou assim, assim, assim. Aí eles falaram, eu também quero. Eu quero. Aí foi preparado assim nas semanas seguintes, e eles também se batizaram. Então foi uma bênção, acho que isso foi indo, né? E estamos aqui. Isso foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu sempre quis educar os meus filhos debaixo de uma educação religiosa, como se costuma dizer, né? E sempre fui forçando alguma coisa, queria que estudasse no colégio de freira, eles estudaram, tal, para ter uma iniciação religiosa, né? Mas eu via que naquela época eles não tinham a vontade que tiveram naquele exato momento, onde eu falei, vamos fazer o estudo bíblico. Aí quando eu falei do batismo, eu quero batizar, eu quero. Então assim, eu não precisei falar nada. O Senhor já tinha preparado tudo, então isso foi uma experiência maravilhosa. Amém. E depois que vocês já tinham conhecido o Senhor, quais foram as experiências familiares? O que mais que Deus fez de transformação para te compartilhar e testemunhar para nós hoje? Amém. Bom, a começar por mim, né? Que primeiro, eu estou um pouco emocionada, assim, de falar de tudo que o Senhor fez pra gente. Primeiro por mim, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito autoritária, né? Muito nervosa e muito autoritária. E isso o Senhor foi trabalhando. Então eu lembro assim de um estudo que nós tivemos sobre rebeldia e sobre rebelião. E eu sempre estava, ou eu estava em rebelião, ou eu estava em rejeição, em rejeição ou em rebelião. E isso tinha sido demonstrado assim naqueles primeiros dias, nos primeiros estudos. Eu não queria, e às vezes eu me sentia rejeitada. E então todo esse trabalhar do Senhor em mim foi maravilhoso, porque nós tínhamos brigas constantes, eu e meu marido, mas era assim, não passava um dia que a gente não tinha briga, de eu chegar assim, ficar muito brava e de pegar coisas e jogar nele mesmo, sabe? E uma coisa assim que eu ficava brava com ele, mas que glória a Deus, hoje quando conto eu acho muito engraçado, ele falava para mim assim, você está endemoniada. E aí eu ficava mais brava ainda. Aí eu pegava, né, cheguei a atacar coisa na cabeça dele, mas hoje eu percebo que realmente, hoje depois de todo esse estudo, de se voltar para o Senhor mesmo e saber o que é que está acontecendo com a gente, né,
eu vejo que realmente eram isso, né? E a gente ainda tem os demônios que querem atacar a gente, mas a gente, quando está com o Senhor Jesus, a gente sente paz, sente uma alegria que você não sabe de onde vem, e está tudo na paz, está tudo certo, glória a Deus. E eu acho que assim, a primeira experiência mais importante foi eu mesmo, né? Que a gente tem que ver que é a gente que tem que mudar. E aí o resto vai entrando nos eixos, né? E o meu relacionamento com ele melhorou muito. Aí o relacionamento com os filhos também sempre foi muito agressiva, de gritar mesmo, de querer as coisas gritando. E isso nunca dava certo, né? E hoje não, hoje assim a minha casa é uma paz, né? Claro, a gente tem todas as provações que o Senhor manda, tal, mas hoje a gente já sabe conviver com essas provações, porque a gente sabe que tem que orar, jejuar, orar e vigiar, e não deixar abrir brecha que o inimigo se aproveite disso, né? Mas hoje, assim, o caminhar com o Senhor ainda está mais maravilhoso ainda. Como é importante, né, nós recebermos essa palavra, né, que identifica qual é o problema, né? Como a irmã compartilhou, eu vi que eu tinha rebelião, rejeição, vi que era aquilo e fui tratar, né? E é exatamente isso, o Senhor, Ele nos descortina o Evangelho do Reino, a sua palavra, para detectar onde é que está o problema, né, do nosso coração, e nos expõe, parece, aquilo ainda mais, né, para que a gente veja o que há dentro de nós, né, para que Deus venha e a gente venhamos nos considerar pecadores, né, que precisamos do auxílio do Senhor. Então, eu gostaria de lhe perguntar também sobre a questão do perdão, como é que é isso na tua vida, né, que todos nós sempre temos grandes coisas, assim, né, que precisamos consertar. Isso é verdade, viu? Eu tenho, assim, uma experiência que eu me lembre bem. Eu, nas minhas orações hoje, eu sempre peço ao Senhor para que Ele desvende mesmo tudo que está dentro de mim, que eu não conheça, que eu não saiba, coisas que eu tenho que ainda pedir perdão, mágoas que ainda possam existir, né? Para que Ele coloque na minha frente para que eu peça. Mas, assim, uma que eu lembro muito de uma pessoa, assim, do trabalho mesmo, que eu fico, por um motivo de trabalho, eu fiquei muito chateada com a pessoa, né? E aí eu falava assim para o meu marido, não, eu perdoei sim, mas eu não quero ver, deixa ele lá e eu aqui. Ou seja, isso não é perdão. Então eu comecei a perceber que isso eu não tinha passado. Não foi simplesmente assim, se afastar da pessoa e ter consertado. E mesmo porque o Senhor é tão maravilhoso que eu demorei 2 anos para perceber que eu tinha que realmente perdoar verdadeiramente, né? Porque Ele sempre criava uma situação, Deus criava uma situação para eu encontrar essa pessoa e eu não queria encontrar. Então, isso assim, hoje eu vejo assim, o quão é maravilhoso o tratamento do Senhor. E nesses 2 anos que eu fiquei pelejando, né, dizendo que tinha perdoado e não tinha perdoado, toda hora eu encontrava com Ele. Quando eu percebi isso e verdadeiramente eu perdoei Ele, cheguei diante de Deus e falei assim, nossa, né, consegui ver que dentro do meu coração eu tinha perdoado. Hoje, às vezes, a gente conhece, tem contato com Ele e tal. Eu não consigo mais ver Ele, né? Às vezes o João fala assim, eu estou aqui em tal lugar, olha, ele está aqui. Manda um abraço. A última vez foi muito engraçado, porque ele pegou o telefone e a gente estava começando a conversar, mas não deu 2 minutos. Ele precisou sair, chamou não sei quem, eu falei, tudo bem, depois a gente... Não consigo conversar com ele. Então, assim, glória a Deus pelo fato de eu ter eliminado isso, né? Depois a gente foi no casamento dele também, bom, enfim, foi uma bênção. Mas então o fato do perdão a gente tem assim, recebido muito do Senhor, de que perdoar abre caminhos, abre portas, limpa você de um monte de sujeira, né? Que é essa sujeira que o Senhor quer tirar da gente mesmo. E não ficar com a mágoa, né? Porque a mágoa gera uma série de outros problemas, inclusive as doenças físicas também, né? Enfim, acho que o Senhor tem aberto todo esse campo para a gente, mas isso eu tenho visto que é pela persistência mesmo, como diz a palavra, né? A gente tem que ter fé, persistir, né? Ser perseverante para que a gente possa receber as bênçãos do Senhor, né? Nos livrando disso, nos deixando leve, né?
Isso aqui é uma benção. Amém. E o que Deus está fazendo hoje, né, no teu coração? Quais são as obras, coisas que o Senhor está mexendo agora? Então, agora, assim, eu sinto que Ele abriu mais uma porta para eu ver o quanto que eu tenho que servi-lo e fazer o ID mesmo, né? Eu fiquei, assim, de um ano e pouco para cá, eu me lembro quando me afastei um pouco, eu me afastei da igreja, na verdade, e comecei a sentir, assim, uma apostasia. E eu cheguei a perguntar para o Senhor, Senhor, será que é a apostasia dos últimos tempos? Meu Deus, não me deixa cair nessa. E uma amiga que mora no mesmo prédio que eu, ela me viu nessa situação, a gente tem muito contato, ela falou, não, Eliana, você não pode ficar assim. Comecei a ir com ela na igreja onde ela estava, e eu sei que o Senhor, Ele cria estratégias para que a gente não se desvie do caminho dele. Então eu passei um tempo ao lado dela, recuperando aquilo que foi como se fosse eu estava doente, e o Senhor estava tratando aquela ovelhinha que estava doente para eu não deixar ela fugir, né? Tanto eu quanto a minha filha. E então nesse processo de um ano para cá, né, que depois a gente, com a glória do Senhor, retornamos ao Evangelho do Reino, à Igreja do Senhor Jesus, aconteceu me abrir mais esse entendimento para o ir verdadeiramente e servir, né, como a gente consegue hoje, eu e meu marido, a nos negar mesmo e fazer aquilo que o Senhor quer, ir nos grupos familiares, se o irmão liga e fala, olha, eu tenho tal coisa, a gente larga e vai, né, é o buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu consegui, nesse tempo, viver verdadeiramente esse versículo, né? E o Senhor tem dado essa possibilidade porque a gente tem buscado mais, né? E perceber assim o quanto que o Senhor nos ama, né? Como Ele ama a gente, assim, nesse ano, a minha filha a gente teve um problema assim mais sério, foi a libertação da minha filha de um relacionamento que não era de Deus, que ficou assim 6 anos, e nesse ano em que eu estive quase perdendo a fé, entrando em apostasia, o Senhor conseguiu me trazer de volta e conseguir aumentar mais ainda a minha fé, jejuar muito mais por ela, para que ela se libertasse disso, e verdadeiramente ela se libertou. Então isso foi assim, acho que o milagre maior das nossas vidas foi esse, nesses últimos tempos. E o agora sim que está sendo maravilhoso, a gente poder servir, trabalhar para o Senhor mesmo, ir aos grupos familiares e falar dos nossos testemunhos, ouvir os testemunhos dos irmãos, o quanto a gente também tem crescido com isso, né? Então assim, tem sido maravilhoso. Amém. Tem um período, né, que Deus trata a nossa vida, e depois já deu para dar uma crescida espiritual, amadurecida um pouquinho, aí o Senhor diz, não, agora está na hora de ir ajudar os outros, né? Está na hora agora porque se nós não trabalharmos para Deus, nós não recebemos a graça do corpo, porque quando nós somos membros uns dos outros, né, corpo de Cristo, como diz na palavra que nós somos membros, né, da videira, que Cristo é a videira. Se eu me nego a servir, eu vou secar, né? Se eu me nego a transportar aquela seiva para o meu próximo, para o meu irmão que está precisando de ajuda, ou para aquela pessoa que precisa do Senhor e ainda não conhece, não se batizou, não sabe nada do Senhor, eu vou secar porque eu não estou servindo, né? Não estou passando aquilo que o Senhor já me deu e não desfruto da graça de Deus, e a vida da igreja se torna algo sem graça, algo sem sentido, porque eu não estou, né, fazendo a minha parte no corpo, né? E isso é muito importante que a irmã compartilhou, que tem um momento que a gente aceita o Senhor e a gente tem que servir, tem que se dispor, né? Dispor de tempo para ir lá estar evangelizando e criar também oportunidades, né, para estar falando da palavra. Então, para nós encerrarmos nosso programa, deixar uma palavra final, aquilo que a irmã quiser compartilhar. Amém. Eu acho que assim o principal, deixar
para todos que estão ouvindo a gente é nunca desistir, é perseverar na palavra, principalmente na palavra de dia e de noite. E assim, eu estava conversando com a minha mãe ontem e falei para ela: mãe, é 24 horas com Jesus. Você pode estar em qualquer lugar, seja na cozinha fazendo comida, na rua, tomando banho, seja onde for, abrir o olho, é conversar com Jesus. É estar firme na fé, estar firme na palavra, não deixar a palavra nunca em oração e jejum. O que o jejum, a oração, tem feito na nossa vida é fora de série. Então que todos nós, como corpo de Cristo, estejamos firmes na palavra do Senhor e vamos fazer o ID, né? Nos servir verdadeiramente, que é isso que Ele quer. Amém. Então, que Deus te abençoe. Agradecemos que a irmã se dispôs, né, a estar aqui compartilhando, que cada vez mais o Senhor possa produzir, né, essas experiências e crescimento espiritual. Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.